Olá! Hoje vamos mergulhar em um dos princípios mais poderosos do universo. Tudo em que você foca se expande. Sim, a energia segue a sua atenção. E aquilo que você escolhe observar, alimentar e valorizar ganha força, seja bom ou ruim. Ao longo desta experiência, você vai perceber que a sua realidade externa é um reflexo direto da sua atenção interna. Quer mudar sua vida? Então comece mudando o seu foco. Vamos juntos nessa jornada? Porque o universo está prestes a te mostrar o poder que você tem nas mãos, ou melhor, na sua mente. Experiência número 4. O princípio abracadabra. Tudo em que você focar a sua atenção vai se expandir. Posso manipular as influências externas na minha vida, assim como certamente posso fazer um bebê chorar fazendo caretas. Augustin Burroughs, escritor americano. A premissa. Quando escutei pela primeira vez que os meus pensamentos poderiam trazer bens materiais para a minha vida, fiz o que qualquer pessoa inteligente e racional faria: caí na gargalhada. Mas também decidi fazer uma experiência. Afinal, não iria doer nada. Andréia, minha professora, pediu para que eu escrevesse 3 coisas que queria muito alcançar. Só isso. Não precisava lançar a folha de papel do alto de uma montanha. Não tinha que economizar. Apenas tinha que fazer uma lista. Então, por que não? Quero uma bicicleta, um computador e um piano. Em 2 semanas, eu era orgulhosa proprietária de uma bike vermelha e de um computador. Já o piano levou um pouco mais de tempo, mas anos depois, a minha amiga Wendy, que estava se mudando para Maryland, me ligou e disse que, se eu quisesse, ela me daria o belíssimo piano Kimball de cerejeira que ela tinha. Este é o capítulo pelo qual você estava esperando. O capítulo sobre como manifestar coisas materiais. Esse é o princípio espiritual, que atrai muitos futuros seguidores dos princípios espirituais, como, por exemplo, garotos de 15 anos que querem manifestar Megan Fox na vida deles. Deixe-me adivinhar, em algum momento da sua vida, você leu: pense em riqueza, o poder do pensamento positivo, se não todos, pelo menos um deles. Mesmo velhos e ultrapassados, há uma razão para que esses livros ainda continuem vendendo muito. Eles falam uma verdade universal. Se você sabe o que quer, você pode conseguir. A minha amiga Chris, ou melhor, a maioria dos meus amigos, acha que esse princípio usa algum tipo de mágica, algum tipo de feitiço misterioso que pode funcionar para algumas pessoas e não para outras. Mas, na verdade, ele não é mais complicado do que ir de uma cidade a outra, desde que você tenha um mapa. Vamos dizer que você está agora numa cidadezinha pequena e sem muitas oportunidades. Tem um carro velho, ano 1994, caindo aos pedaços. Um trabalho que você não aguenta mais e passa os fins de semana assistindo sozinho. Você quer ir para uma cidade grande, cheia de oportunidades, ou seja, quer ter um carro novinho em folha, um trabalho bem remunerado, em que você use todo o seu potencial, e passar os fins de semana assistindo a filmes ao lado de um maravilhoso exemplar do sexo oposto. Mas então, como é que você chega lá? Como é que você vai de uma cidade a outra? Você começa focando a sua atenção na cidade grande. Até esquece que mora numa cidade pequena, que o seu carro está caindo aos pedaços. Você se lembra a cada momento que está indo para a cidade grande ou está voltando para a cidade pequena. Cada pensamento que você tem é um passo numa direção ou na outra. Os pensamentos que levam você de volta para a cidade pequena são: um bom trabalho e encontros incríveis não são fáceis de achar, ou uma versão bem mais popular: um bom trabalho e encontros incríveis não são para alguém como eu. Já os pensamentos que levam você na direção da cidade grande são mais ou menos assim: esse novo trabalho que consegui é maravilhoso e uau, olha essa pessoa aqui do meu lado no sofá. Quanto mais energia e entusiasmo você investe na viagem, mais rápido você chega lá. Algumas pessoas ficam animadas, dão alguns passos na direção dos desejos delas, entram em pânico e voltam novamente na direção da cidade pequena onde estão. Outras deixam os limites dessa cidade, andam por um tempo, param para dar uma olhada ao redor e ficam despontadas porque nada ali se parece com a cidade grande aonde querem ir. É claro que não se parece com a cidade grande aonde você quer ir, porque você ainda não chegou lá. Você ainda está vendo a mesma paisagem da cidade pequena de onde saiu.
E isso é algo pelo qual tem que passar para chegar à cidade grande. Mas você já saiu de lá. Anime-se e mantenha o foco. Não importa o que você faça, não pare de andar. A única maneira de alcançar a doce linha da chegada, com uma garrafa de champanhe esperando por você, é manter o seu nariz apontando para aquela direção. Não faça a volta. Não olhe para trás. Aquela cidadezinha pequena é passado. Mantenha o foco na cidade grande. Em primeiro lugar, você vai se sentir um herói fazendo esse esforço todo. E vai ficar impressionado em ver como é fácil ficar focado na cidade grande, cheia de oportunidades. Você vai sorrir e pular e apreciar a paisagem, mas, inevitavelmente, algumas distrações ameaçadoras podem surgir de repente. Você pode começar a ter certos pensamentos melancólicos. Pode ficar entediado com a nova rotina e querer voltar para aquela cidadezinha. Você sabe, não é? Para uma visitinha, um café rápido. Vai começar a passar cada vez menos tempo na cidade grande e cada vez mais tempo dando a si mesmo vários motivos para considerar que todo esse esforço é inútil. Talvez seja melhor abandonar tudo antes que você não saiba mais de onde é. Não faça isso. Apenas continue andando. Continue focando na cidade grande. A coisa mais importante aqui é se lembrar de que não há trabalho físico envolvido nessa experiência. Tudo é apenas uma questão de treinar o seu cérebro e a sua atenção, já que é muito fácil se distrair. Parece algo que nunca vai acontecer de verdade, eu sei, mas já vi acontecer muitas e muitas vezes. Para chegar à cidade grande, não é preciso nenhum dom específico, basta apenas a determinação de continuar andando e focar toda a sua atenção, energia e consciência. E só para deixar claro, as cidades aqui são apenas uma ilustração que usei. Não tenho nada contra nenhuma cidadezinha pequena. Ao contrário, adoro várias. Sempre penso nisso como se fôssemos um mágico tirando lenços de uma cartola. Se você conseguir segurar firme na ponta de um dos lenços, conseguirá puxar todos eles. É só isso de que precisa, uma pontinha do lenço. Decida o que você quer e mantenha o foco até que tenha conseguido tudo. O que você quer manifestar? O que você pode manifestar? Qualquer coisa que você já viu, ouviu ou experimentou. O mundo é basicamente o seu próprio catálogo de compras. Se você viu, ou mesmo se pode imaginar, agarre a pontinha do lenço e comece a puxar. Talvez eu deva ser mais específica. Por exemplo, a cidade grande do meu amigo, Dom e um violão Martin. Violões Martin são caríssimos. Os modelos mais baratos devem custar mais de $1.000. E embora Dom não tenha dinheiro para comprá-lo, fez a intenção de ter um. E não fez mais nada. Apenas continuou acreditando, focando a atenção dele naquele violão. E então um dia, de algum modo, ele conseguiu um. Quase um ano depois de fazer a intenção, ele recebeu um telefonema da mãe. O seu pai acabou de comprar um violão velho por $5 numa venda de garagem. Achamos que a Daisy vai gostar de brincar com ele. Bem, o brinquedinho para Daisy, a filha de Dom, era na verdade um violão Martin raríssimo, de 1943, de uma edição de apenas 100 unidades. O mesmo violão que Eric Clapton usa, e vale alguma coisa perto de $20.000. Parece que Daisy vai ter que esperar para herdá-lo no testamento de Dom. Mesmo que esse princípio seja o farol que representa tudo que as pessoas pensam que querem, férias na Jamaica, uma casa na praia e etc. Na verdade, ele é uma hierarquia de necessidades. É apenas o primeiro, talvez o segundo degrau. Você precisa dominar esse princípio, é claro, de modo que possa tirar a sua atenção das preocupações e saber a verdade sobre quem você é. Mas nenhuma dessas coisas é o que você realmente quer, não mesmo? Jesus não poderia ter trazido Lázaro de volta à vida e multiplicado todos aqueles pães e peixes se estivesse preocupado com casas na praia. Mas não quero fazer você se sentir culpado por querer uma casa na praia. Não há nada de errado com uma casa na praia, ou qualquer outra coisa material que queira. Não se sinta culpado. Se você quer algo, persiga tal coisa com todo o seu coração e a sua força. Apenas saiba que existem degraus mais altos e que a maioria das pessoas acumula bens materiais por medo. E medo, no fim das contas, é do que estamos tentando nos libertar.
colocando os patinhos em fila, ou o que é a coerência. O espírito maior está em toda parte. Não é necessário falar com ele em voz alta. Ele ouve o que quer que esteja nos nossos corações e mentes. Black Elk, curandeiro dos índios e Slu. A maioria das pessoas pensa que pode estimular mudanças apenas dirigindo a Deus um grito bem alto de socorro. Mas já que agora sabemos que Deus é o campo de energia que orienta o universo, também sabemos que cada pensamento que temos estimula a mudança. A cada momento nós pensamos alguma coisa. A cada momento influenciamos o campo de infinitas potencialidades. Acho que não custa nada repetir que cada pensamento que temos afeta o campo de potencialidades. A única razão pela qual não transformamos água em vinho ou curamos o câncer com o toque das nossas mãos é porque os nossos pensamentos são muito dispersos. Em vez de ser um constante e bem equilibrado diapasão, os nossos pensamentos são mais como uma banda de garotos que começaram a tocar juntos há pouco tempo. Por um lado, rezamos para que as coisas deem certo. Mas pelo outro, nos preocupamos porque talvez elas não deem. Ao mesmo tempo, imaginamos um resultado positivo, mas, secretamente, achamos que esse otimismo todo é um monte de bobagens. Nós queremos ter uma relação com fulana ou cicrano, mas e se ela ou ele forem embora? Nós queremos ter dinheiro, mas a Bíblia não diz alguma coisa sobre camelos e pessoas ricas e um buraco de agulha. A força está literalmente batendo cabeça. Vá nessa direção. Não espere. Vá naquela direção. Parece um inseto preso num vidro tentando encontrar uma saída. Está se dissipando porque não temos uma ideia clara do que realmente queremos. Não é que o campo de potencialidades não esteja respondendo às nossas preces. Nós apenas estamos rezando para muitas coisas. Quando você imagina que uma pessoa comum tem algo em torno de 60 mil pensamentos por dia, percebe que está pedindo mais do que o "por favor, Deus, me livre da multa por excesso de velocidade", que diz em voz alta quando vê que avançou um sinal vermelho. Certo, você pede paz de espírito, mas também gasta 1.200 pensamentos por dia, obcecado com aquele colega que roubou a sua ideia para o site da empresa. E você faz uma intenção de pensar e de enriquecer, mas também dedica 500 pensamentos se preocupando com as prestações do carro que estão vencidas. Quando você compreende suas preces como realmente são, fica fácil entender por que aquele único apelo a Deus nem sempre é bem sucedido. A única razão pela qual Jesus podia andar sobre as águas era porque 100% dos pensamentos, as preces que tinha, o levavam a acreditar que ele podia fazer isso. Ele superou o sistema de pensamento do mundo que diz: apenas um idiota seria estúpido o suficiente para sair desse barco. Não havia nenhum pensamento na cabeça dele que o fizesse acreditar completamente naquilo. A sua mente é muito poderosa. Não importa o quanto você desrespeite esse privilégio. Não importa o quão pouco confiante em si mesmo se sinta. Cada pensamento produz forma em algum nível. Por mais que os pensamentos que você tem sejam confusos, e acredite, se você é um ser humano, pelo menos uma boa parte dos seus pensamentos é confusa. Isso não os torna fracos ou ineficazes. Fracos e ineficazes para conseguir o que você quer, talvez, mas nunca apenas fracos e ineficazes. A primeira lei de oração de Newton. Ao escolher os seus pensamentos, selecionar a corrente emocional que vai liberar e o qual vai reforçar, você determina o efeito que tem sobre os outros e a natureza das experiências na sua vida. Gary Zukav, autor de O Coração da Alma. Quando você joga uma bola de tênis para cima, sabe que ela vai cair de volta. E garantido, ela pode cair no jardim do vizinho ou no teto da loja de conveniência. E você vai precisar de uma escada para pegá-la, mas com toda certeza vai cair de volta. A intenção é como uma bola de tênis lançada para cima. Da mesma maneira que foi lançada, vai voltar. Como Newton disse na famosa terceira lei do movimento, para cada ação, há uma reação, igual e contrária. O que você lança no campo de energia
para o que você reza, recebe de volta, na mesma medida. Se você lança pensamentos de medo, recebe de volta coisas de que ter medo. Se você mente, vão mentir para você. Se você critica, será criticado. Mas se você lança amor, recebe um amor grande e abundante de volta. Se você lança bênçãos, é abençoado de volta. Se você quer saber para o que está rezando realmente, olhe a sua vida e vai ver os seus pensamentos mais profundos, o real desejo do seu coração, as orações que só você sabe que reza. Uma amiga minha tinha pavor de aranhas. Ela costumava se preocupar com a possibilidade de um dia abrir a gaveta do armário do banheiro de manhã e encontrar uma aranha gigante lá dentro. Esse pensamento sem sentido passou pela cabeça dela todas as manhãs, durante meses a fio, até que ela abriu a gaveta e havia uma aranha enorme e peluda lá. Para dizer de outra maneira, o pensamento é criativo. Os pensamentos que você tem, consciente ou inconscientemente, criam o que você vê na sua vida. Cada pensamento tem uma certa vibração. Ele volta para você, como um bumerangue, de acordo com a frequência e a profundidade que tem. Os seus pensamentos aparecem na sua vida na proporção da constância, da intensidade e da força deles. Uma verdadeira batalha de pensamentos, ou como a sua mente funciona. Tem um monte de gente dentro de mim. Padrip Vanugopal, biogueiro indiano. A sua mente está comprometida num confronto permanente entre as diferentes e conflitantes partes de si mesmo. Essas intenções despedaçadas, se você deixar, colocam todo tipo de dinâmica em movimento. Vamos dizer que você tem uma intenção consciente de comprar uma casa nova. No mesmo momento em que coloca essa intenção em movimento, lança simultaneamente um medo inconsciente, mas igualmente poderoso do pagamento das prestações. Você começa a se afligir com a taxa de juros e a se preocupar com o acompanhamento da reforma, e isso lança ainda mais intenções inconscientes. Se essas intenções de medo inconscientes são mais fortes do que as intenções conscientes do desejo, bem, adivinhe, quem sai vencendo? A dinâmica de lançar intenções opostas pode produzir confusão e dúvida. Quando você se abre para novas percepções e desejos, e simultaneamente experimenta medo e angústia, inicia uma batalha dentro de si mesmo. E a coisa não para. Você começa a duvidar de que fazer intenções funcione realmente. Ou pelo menos conclui que isso não funciona no seu caso. Fica desencorajado e começa a acreditar que a vida e as circunstâncias são mais fortes do que você. Acredite, não são, não mesmo. As suas intenções conflitantes estão simplesmente criando turbulência no campo de potencialidades. Os seus pensamentos são extremamente poderosos, mas o campo de potencialidades não responde apenas aos seus apelos. Vou repetir mais uma vez. Ele responde a cada pensamento que você tem, consciente ou inconsciente, estabelecendo uma verdadeira batalha entre lados opostos. Aqui estão 4 das batalhas mais comuns. Primeiro, o hábito. Nós, seres humanos, temos essa tendência irritante de estabelecer padrões de repetição. Lembra daqueles 60 mil pensamentos por dia que mencionei anteriormente? Bem, pelo menos 1000 são exatamente os mesmos pensamentos que você teve no dia anterior. Os cientistas nos dizem que 98% dos 60 mil pensamentos por dia que temos são repetições. O meu vizinho tem uma cerca elétrica, não dá para vê-la, mas se o cachorrinho dele se atreve a botar o pé para fora dos limites, leva um choque. Somos iguais a esse cachorrinho, aprisionados pelas nossas cercas invisíveis. Em vez de usar nossos pensamentos para ter novas ideias, para pedir respostas para os grandes mistérios da vida, nós os desperdiçamos em coisas triviais, sem importância e completamente sem sentido. Dê uma olhadinha nas manchetes de uma revista feminina nas bancas. Como perder a barriga em 3 semanas. Dicas de última hora para muito mais glamour. Quiz. O seu namorado ama mesmo você? Será que não temos nada melhor para pensar? Se todas as leitoras das revistas femininas se perguntassem, em vez disso, o que posso fazer para aprimorar a minha alma? Ou, o que posso tornar o mundo um lugar mais amoroso? Os grandes problemas de que temos tanto medo se resolveriam em apenas 1 ano.
Uma quantidade imensa de pessoas se concentrando em questões como essas seria uma força incontrolável. Segundo, a publicidade. Os anunciantes gastam bilhões de dólares por ano para tentar convencê-lo de que sem os produtos deles, você é um completo e total fracassado. Os modelos dos anúncios são a razão por que nos tornamos insatisfeitos com o que temos e com quem somos. Um norte-americano comum vê entre 1.500 e 3.000 comerciais por dia. Mesmo aqueles que não assistem à televisão são constantemente convidados ao consumo. Tudo na nossa sociedade foi pensado para fazer propaganda. Os anúncios mais perigosos no que me diz respeito são os dos novos medicamentos, porque eles ensinam as pessoas a ficarem doentes. Já fizeram um bom trabalho nos convencendo de que precisamos de desodorantes cada vez mais eficazes, enxaguante bucal e 2 pizzas pelo preço de uma. Agora estão investigando numa nova área, nos ensinando a ficar doentes. Steven Pressfield, autor do best-seller The Legend of Bagger Vance e de outros livros, disse que a exigência de propaganda dele o instruiu a inventar uma doença qualquer, porque assim eles podiam vender um monte de outras coisas. Terceiro, a cabeça das pessoas. Como as ondas de rádio que vagam pela atmosfera, os pensamentos das outras pessoas constantemente bombardeiam você também. Você conscientemente recolhe os pensamentos da sua família, da sua cultura e da sua religião, mesmo que não a pratique ativamente. Uma vez conheci um cara que tinha inventado vários produtos, inclusive muitos que você e eu usamos no dia a dia. Ele era comumente chamado de gênio, mas se lhe pedissem para fazer um teste de avaliação de estudantes, teria sido mandado de volta para o primeiro ano. O cara nunca tinha aprendido a ler na vida, e disse que isso foi intencional. Se eu tivesse aprendido a ler, disse ele, teria apanhado as ideias de outras pessoas e colocado uma pá de cal nas que estavam na minha cabeça. Escolhi evitar interferências. Quero deixar bem claro que não estou defendendo o analfabetismo, mas apenas fazendo uma observação de que, quanto menos sofremos interferência de um mundo maluco, cheio de ideias, melhor acessamos o campo de potencialidades. Na verdade, a razão pela qual todo grande chefão espiritual medita é para ajudar a evitar essas interferências. Quarto, a sua própria cabeça. Apesar do que você possa pensar que está pensando, é bastante provável que exista um pensamento muito maior bem no meio do caminho. Infelizmente, todos nós temos uma trilha sonora subjacente que é mais ou menos assim. Tem alguma coisa errada comigo. Eu não sou bom bastante. Não sei fazer nada especial. Eu não mereço isso. Eu não posso fazer isso. É difícil demais. Sentenças negativas devastadoras como essas são o que chamamos de falsas orações. As crenças padrão às quais você obedece cegamente. A notícia ruim é que elas atuam como se fossem verdade. Elas são uma espécie de amuleto pessoal que você, sem querer, carrega para todo lado. E você não sonharia em enfrentar a vida sem elas porque, bem, elas são tão familiares. Quando comecei a escrever para revistas, tinha um complexo de inferioridade que não caberia num estádio de futebol. Tudo porque eu era de uma cidade do meio oeste dos Estados Unidos e não podia imaginar que tivesse alguma coisa a dizer para um editor descolado de Nova York. Embora tenha enviado muito material de histórias com as minhas ideias, realmente não esperava vender nenhuma delas. Afinal, sabia que elas não eram suficientemente interessantes para circularem naquelas revistas. Na melhor das hipóteses, imaginei que algumas poderiam ficar de stand-by. Não é preciso dizer que recebi uma série de cartas de recusa, tantas que dava para cobrir todos os muros da minha cidade. Os editores não me disseram para desistir, mas também não me encorajaram a continuar escrevendo. Então li um livro chamado Write for Your Life, de Lawrence Block, no começo dos anos 80, quando a coluna de Block para a revista Writer's Digest estava no auge da popularidade. Ele e a esposa Lynn decidiram fazer uma série de congressos para candidatos e escritores. Diferente da maioria dos congressos para escritores onde você aprende a fazer tratamento de enredos ou elaborar estratégias para conseguir um agente, os de Block eram sobre a única coisa que realmente interessa quando se trata de se tornar um escritor, encontrar o próprio caminho e se livrar dos pensamentos negativos que lhe dizem que tipinho desinteressante de ser humano você é. Nos congressos, os participantes meditavam, se reuniam em grupos e confessavam seus maiores medos.
Faziam uma série de coisas que os ajudavam a descobrir porque eles queriam escrever e não conseguiam. Os congressos eram um tremendo sucesso, mas Bloch, que era um escritor, não um palestrante, acabou se cansando de viajar pelo país para fazê-lo. Em vez disso, publicou o livro que caiu nas minhas mãos mais ou menos nessa época. Levei o livro a sério, fiz todos os exercícios, escrevi todas as afirmações, entrei em contato com a minha criança interior para descobrir do que eu tinha medo. Mandava para mim mesma cartões postais a cada 30 dias. Nesses cartões, escrevia mensagens encorajadoras, como, por exemplo, Pam, você é uma excelente escritora. Pam, você tem o que é necessário para vender histórias para os editores de Nova York. Pam, você é interessante e as pessoas querem ouvir o que você tem a dizer. Tenho certeza de que o carteiro pensava que eu era meio maluca, gastando dinheiro. Não me importava quanto custaria para mandar os cartões pelo correio, para mandar cartões para mim mesma. Mas se ele soubesse que diferença eles fizeram na minha vida, faria isso para si mesmo também. De repente, comecei a receber encomendas de revistas importantes. Sim, daqueles editores importantes de Nova York. Primeiro, uma delas me pediu um artigo sobre que tipo de exercícios um casal podia fazer junto. Outra me pediu a história sobre uma viagem a Tampa Bay. De repente, esta antes insegura escritora do meio oeste estava recebendo o trabalho das grandes revistas do país. Aquelas que você encontra no consultório do dentista. Será que eu comecei a escrever mais fluentemente? Que tinha encontrado ideias mais emocionantes? Talvez. Afinal, essa era uma das minhas afirmações. Mas, acima de tudo, mudei a realidade do que eu pensava e dizia sobre mim mesma. Desisti de pensar que ninguém estava interessado em me contratar. Deixei para trás a ideia ridícula de que eu não era suficientemente talentosa para vender uma história para as revistas de circulação nacional. A coisa mais importante é manter a coisa mais importante. A coisa mais importante. Dizeres numa camiseta no Havaí. O diretor de cinema Michael Moore, ao começar um discurso, disse à plateia as seguintes palavras: Vocês, rapazes, têm que aprender que, quando se desiste de uma garota, ela corre atrás de você. Em certo sentido, as nossas intenções funcionam da mesma maneira. Ao acreditar que precisamos, desesperadamente, de um milagre ou de alguma outra coisa que não temos nesse momento, negamos a verdade. Nós adotamos uma atitude errada. Toda vez que procuramos uma resposta, fazemos a suposição falsa de que a resposta ainda não está aqui. Querer amor ou felicidade, ou algum outro objetivo que se deseja, trai o propósito todo. Presume que o resultado da vida ainda está em dúvida. E não está. Fazer uma oração não é subornar Deus. É simplesmente entender as leis maiores que superam as leis menores do plano físico. Implorar, pedir ou agir como se o que desejamos não estivesse aqui, supõe a dualidade e não a unidade. E a unidade é o nosso objetivo. Você tem que viver sob a hipótese de que a sua intenção já aconteceu. Tem que sentir que ela já se realizou. Coloque os patinhos em fila para juntar todas as ondas numa coerência total. Não sei se você conhece alguma coisa sobre a tecnologia do raio laser, mas funciona mais ou menos da mesma forma que o Congresso americano em 12 de setembro de 2001, um dia depois do ataque às Torres Gêmeas do World Trade Center. Aqueles senadores velhos e briguentos esqueceram que eram republicanos e democratas, liberais e conservadores. A única coisa na cabeça deles era: eu sou norte-americano. E então cantaram juntos o hino nacional, numa só voz. Bem, é assim que o laser funciona. Diferente da luz comum, que tem uma série de diferentes tipos e tamanhos de comprimentos de onda, o laser só tem um comprimento de onda, o que garante a ele uma precisão aguda. É assim que você deve fazer as suas intenções. Isto é, se você quiser mesmo que alguma coisa aconteça. Jesus não duvidou nem por um segundo que havia comida abundante para todos. Na verdade, uma das razões por que Jesus foi crucificado foi justamente porque os homens que estavam no poder na época achavam que ele era muito confiante. Como é que ele ousava ter coragem de pensar que podia fazer pessoas já enterradas saírem de seus túmulos andando ou leprosos saírem dançando? Mas Jesus nem pensava se podia ou não fazer essas coisas. Ele sabia que podia. Ele conhecia a verdade sobre quem era, o que fazia da sua mente um verdadeiro raio laser. Ele não parava para questionar se um homem cego podia ver.
Afinal, o dom da saúde é de uma expressão perfeita, é um direito divino de cada um de nós. Ou, se a água podia se transformar em vinho, ele sabia que tinha o direito de comandar o céu e a terra. Na verdade, essa é a única diferença entre Jesus, você e eu. Nós ainda ficamos nos perguntando. Se você for estudar o aramaico, que era a língua que Jesus falava, vai ver que a raiz da palavra pedir significa mais do que bem, se não for incomodar muito. Pedir em aramaico é uma combinação de afirmar, como por exemplo, a escritura dessa terra é minha, e exigir. Pedir alguma coisa numa oração é simplesmente segurar aquilo que é seu. Você tem o direito e mesmo a responsabilidade de comandar a sua vida. Como podemos ter certeza disso? Você me pergunta. Do mesmo jeito que você tem certeza de que 2 mais 2 é igual a 4, porque é um princípio matemático simples e inalterável. Se você somar 2 mais 2 e encontrar 5, não é culpa da matemática. Da mesma forma, se você não está encontrando as respostas que procura, não é culpa do campo de potencialidades. É você que está deteriorizando o princípio. As intenções que estão focadas numa personalidade inteira e integrada são como laser, um raio único e claro. Histórias de experiências pessoais. Quando tinha 34 anos, o escritor Augusten Burroughs decidiu parar de beber e se tornar um autor da lista dos mais vendidos do New York Times. Como ele diz nas memórias que escreveu, a distância entre um revisor alcoólatra da miséria é uma sensação literária que recebeu uma série de críticas maravilhosas, parecia muito grande. Era um Grand Canyon virtual. Mesmo assim, um dia, decidiu que era isso que iria almejar. 14 dias depois, ele terminou seu primeiro romance. Eu não esperava que ele se tornasse um best-seller. Era um livro para ser lido comendo pipoca. Eu apenas esperava que ele fosse publicado. E em seguida escrevi um livro de memórias sobre a infância que teve. E esse eu decidi. Precisava ser um best-seller do New York Times, ocupando os primeiros lugares da lista de mais vendidos. Tinha que ser traduzido para várias línguas e virar um filme, escreveu ele. O agente literário sugeriu que ele não criasse tantas expectativas. Entendi o ponto de vista dele, explicou Augusten, mas também entendi que o livro seria um sucesso. Não porque fosse excepcionalmente bem escrito, mas porque tinha que ser um best-seller, de forma que eu pudesse deixar o meu emprego sem graça no mercado publicitário para escrever em tempo integral. O livro de memórias de Augusten, Correndo com Tesouras, ficou 70 semanas consecutivas na lista de mais vendidos do New York Times. Até o momento, ele já foi publicado em 15 países e virou um filme estrelado pela maravilhosa Annette Bening. Sorte? A realização por acaso dos desejos egoístas de um homem desesperado? Se pergunta Augusten. Não, nada é por acaso. Rezar. Quem? Eu? As pessoas com frequência me dizem, eu não rezo. É uma perda de tempo. Assim como acreditar em Papai Noel e em Saci Pererê. E a minha resposta? É impossível parar de rezar. Não dá para fazer isso. Thomas Merton, um místico cristão, dizia que nós rezamos respirando. Vamos dar uma olhada no exemplo de Al Unser, o corredor, que ganhou 4 vezes as 500 milhas de Indianápolis, a última vez 5 dias depois de completar 48 anos. Ele não chama de rezar, mas quando ganhou a corrida demonstrou o verdadeiro poder de rezar. Naquele ano, 1987, para ser mais exata, ele tinha sido dispensado da equipe para a qual corria sem mais nem menos, apesar de já ter ganhado 3 vezes as 500 milhas. Pela primeira vez em 22 anos, parecia que ele teria que ver a corrida da arquibancada. Os patrocinadores e muitas outras pessoas diziam que ele já era. Mas na cabeça dele, a cada pensamento que tinha, Unser sabia que não estava velho demais para a corrida. Ele sabia que ainda podia vencer. Aquela reza foi tão forte que, quando Daniel Guys, um dos corredores que o tinham substituído na equipe, se acidentou nos treinos, Unser foi chamado de volta para correr com um carro reserva. Ninguém, a não ser ele mesmo, esperava que Unser conseguisse alguma coisa naquela corrida. Ele não apenas estava dirigindo um carro reserva, mas também, quando foi dada a largada, estava lá atrás, na 20ª posição. Nada disso apagou o campeão que havia dentro dele. Em cada fibra muscular do próprio corpo, ele se sentia como um vencedor e esperava apenas a vitória. Finalmente,
Na volta número 183, ele fez o que queria fazer e cruzou a linha de chegada, vencendo pela 4ª vez as 500 milhas de Indianápolis. Al Unser nunca teve dúvidas disso. Cada pensamento dele rezava pela vitória. Ou então pensa na história daquela mulher que nunca tinha levantado nada mais pesado do que uma sacola de supermercado cheia de compras e, de repente, consegue levantar um carro de 2 toneladas para salvar o filho de 6 anos preso ali debaixo. Naquele momento, ela estava tão concentrada na necessidade urgente de salvar o filho que não havia espaço para qualquer outro tipo de pensamento. Tenham que tirar o carro de cima do meu filho. Era a única oração na cabeça dela. Ela não pensava em nenhum momento que isso poderia ser impossível. O método. Nós estamos poderosamente aprisionados pela maneira que nos conduziram a pensar. Buckminster Fuller. Nessa experiência, usando apenas o poder dos seus pensamentos, você vai magnetizar algo na sua vida. Você vai definir uma intenção para atrair uma coisa qualquer ou um acontecimento específico para a sua vida. Seja bem específico em relação ao que você quer. Como você só tem 48 horas, é melhor escolher alguma coisa que não vai levar os seus pensamentos de volta para a cidade pequena, por exemplo. Veja bem, se você decidir manifestar uma BMW, é bastante provável que os seus pensamentos predominantes sejam algo em tom irônico, como, claro, agora mesmo. Não é preciso dizer que pensamentos como esse não vão levar você na direção da cidade grande. Não que você não possa manifestar uma BMW. Existem gurus na Índia que pegam joias no ar, mas, pelo bem da mudança de paradigma, vamos começar com pequenos passos, um de cada vez. Escolha algo com que você consiga lidar, como entradas para a primeira fila de uma peça de teatro ou flores de alguém especial. Um amigo meu, ao fazer essa experiência, decidiu que seria, digamos, um cafajeste. Ele queria dormir com 2 mulheres ao mesmo tempo. Então, em 48 horas, ele conheceu uma mulher com quem está saindo agora e acabou indo para a cama com ela. E no meio da noite, a filhinha da mulher de 6 anos foi dormir junto com eles, porque tinha tido um pesadelo. É por isso que é importante ser bem específico e ter em mente que o campo de potencialidades tem um grande senso de humor. Relato da experiência. Princípio. O princípio abracadabra. Teoria. Tudo em que você focar a sua atenção vai se expandir. Pergunta. Será que posso tirar coisas do nada simplesmente pensando nelas? Hipótese. Fazendo a seguinte intenção e focando no seu resultado, posso atrair o que quiser para a minha vida. Minha intenção. Tempo necessário, 48 horas. Abordagem. Dei uma olhada no grande catálogo de compras do mundo e, para a realização dessa experiência, decidi que é isso que quero manifestar em 48 horas. Vou focar a minha atenção total nisso e vou me lembrar do que Abraham Hicks sempre diz. É tão fácil manifestar um castelo quanto um botão. Dia e hora do início da experiência, prazo final para a manifestação. E chegamos ao fim de mais um capítulo da maratona do livro Energia ao Quadrado. Tudo em que você foca se expande. Essa não é só uma ideia bonita, é uma lei energética. Então, se você quer mudar a sua vida, comece mudando o seu foco. Plante pensamentos de paz, amor, harmonia e abundância. E veja como a realidade começa a florescer diante dos seus olhos. E lembre-se, você é o criador da sua realidade. Use esse poder com sabedoria. Se esse conteúdo te tocou de alguma forma, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para continuar acompanhando essa jornada com a gente. Nos encontramos no próximo capítulo. Até lá!